pessoal, tudo bem? Vamos então para a última aula desse período remoto, ok? Então, começando aula 4 para as turmas 1º e 2º A e 1º e 2º B. Não se esqueça, se você está nesse vídeo e não é dessas turmas, vai atrás do link da sua aula que você está na aula errada, ok? Vamos começar. Então, regra desta aula é a mesma das outras. Conteúdo no caderno e atividade no caderno. Vocês tiram foto, me mandam pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Não mandou? Não vai ter presença e não vai ter nota desse período, ok? Então vamos lá. Continuação do Max Weber. A gente já entendeu mais ou menos como a teoria do Weber se relaciona com o conceito de grupo social, de instituição social. E agora, nessa aula, a gente vai terminar falando sobre categorias sociais, tá? Então, primeira coisa, definição. O que são essas categorias sociais? E vocês tiveram bastante dificuldade com isso no bimestre passado, então achei muito importante trazer essa aula somente dessas categorias, tá? Então, primeira coisa, a categoria social consiste no agrupamento estatístico de indivíduos constituído com base na existência de uma ou mais características, indicadores comuns entre eles. Basicamente o quê? As categorias sociais vão representar pessoas através de números, tá? E aí eu pego uma característica presente na sociedade e eu vou contar quantas pessoas, quantos indivíduos possuem aquela característica. Ou eu pego uma ação e pesquiso para saber quantas pessoas fazem essa ação. Por exemplo, adolescentes. Na legislação brasileira, adolescente é qualquer ser humano que tenha de 12 anos a 18 anos, tá? Então, a gente, nesse momento, acabou de criar o quê? Uma categoria social, a categoria adolescente, seres humanos de 12 anos a 18 anos. Só que uma categoria social, a de adolescente, ela não existe sozinha, tá? Uma categoria social só faz sentido se eu colocar ela em comparação com outras categorias, tá? Então, vamos supor que a gente descubra que exista 1 milhão de adolescentes no Brasil. Ok, descobrimos que tem tudo de adolescente. E o que eu faço com isso agora, tá? E aí, nesse sentido, que tem essa pergunta, para que serve essas categorias? Serve basicamente para quê? Para realizar pesquisas e análises científicas. Vou dar um exemplo para vocês. Como que eu descubro a quantidade de adolescentes que está estudando? Eu vou lá, pego a categoria social estudante, tá? Que aí é uma ação. Quantas pessoas no Brasil estudam? Vamos supor que seja 5 milhões de pessoas. Dessas 5 milhões de pessoas, quantas pessoas têm de 12 anos a 18 anos? Aí eu vejo lá que é 1 milhão de pessoas, tá? E aí, o que eu posso concluir? Se existem 1 milhão de adolescentes no Brasil e existe 1 milhão de adolescentes estudando, quer dizer que todos os adolescentes que existem no Brasil estão na escola, tá? A gente sabe que na realidade não é assim, nem todo adolescente está na escola, mas essa é uma forma de descobrir, né? Então, eu tenho uma pergunta que me motiva e aí eu vou mobilizar categorias sociais para tentar responder a minha pergunta, ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui de como a gente pode descrever, usar as categorias para responder perguntas. Vamos supor que a gente se perguntasse por que pessoas brancas e pessoas negras ganham salários diferentes. Ou até mesmo a gente poderia se perguntar,
racismo influencia no ganho salarial das pessoas? E aí a gente poderia descobrir isso através de uma pesquisa com categorias sociais. Eu trouxe esse exemplo porque tem essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, né, que vai dizer o seguinte: racismo gera diferença salarial de 31% entre negros e brancos, diz pesquisa. Preconceito racial explicaria desigualdade persistente entre trabalhadores com ensino superior, tá? Então vamos lá. Por que essa segunda parte é importante? Então a gente pegou trabalhadores, vejam, é uma categoria social, ou seja, trabalhadores são pessoas que realizam a ação de trabalhar, tá? E aí a gente tem outras duas categorias sociais, brancos e negros. Então pessoas, seres humanos de pele clara que se identificam enquanto brancos, seres humanos de pele mais escura, a pele mais retinta, que se consideram negros, tá? O que a gente vai fazer com esse monte de informação? A gente pode misturar. Aqui foi o caso, ó. Muito se argumenta de que pessoas brancas e negras ganham salários diferentes, mas porque pessoas brancas elas têm mais estudo. Mas será que é por isso mesmo? Aqui nessa reportagem colocou-se o quê? Pessoas brancas e pessoas negras com ensino superior, ou seja, fizeram a faculdade com a mesma formação, não estão ganhando o mesmo salário. E aí, sabendo disso, por quê? Porque cruzou essas categorias sociais, eles foram atrás do motivo e aí chegam à resposta que provavelmente isso é racismo. E aí vejam só, eu tinha uma pergunta, eu respondi essa pergunta, a partir dessa pergunta eu descobri que eu tenho um problema, que é o racismo, e aí eu posso, sabendo qual é o problema, eu vou atrás de resolver esse problema. Então a categoria social pode ser mobilizada nesse sentido, né? E é por isso que categoria social sempre vem acompanhado do quê? De pesquisa científica, tá? Porque não faz muito sentido na nossa vida pessoal eu saber propriamente dita, quantos mil mulheres existem, quantos mil pessoas brancas, pessoas negras. Não me importa, isso só vai me importar se eu estiver querendo responder uma pergunta específica. Aí sim as categorias sociais fazem sentido. Então elas têm muito mais a ver com números, tá? E aí, o que isso tem a ver com o Weber, tá? O Weber, ele vai dizer que a sociedade que a gente vive atualmente é pautada na racionalidade. O que isso quer dizer? A gente só faz as coisas porque tem uma lógica, tá? Porque geralmente é o jeito mais fácil de fazer algo. E não o jeito simplesmente que eu quero. Eu não faço mais as coisas porque eu quero. Eu faço as coisas porque se estabeleceu regras de como fazer, ok? E as categorias sociais vão se relacionar com a burocracia e com a racionalidade. Por quê? Porque usar as categorias sociais para buscar respostas é uma forma científica, uma forma racional de se entender o mundo, né? Eu poderia falar, brancos e negros ganham salários diferentes porque pessoas de pele negra são mais preguiçosas. Mas isso seria algo científico? Não, seria um preconceito, né? Eu tirei da onde? Da minha própria cabeça. Mas as categorias sociais, a ciência, a racionalidade, vem para tentar descobrir o mundo de uma outra forma, tá? Então, nesse sentido, se a gente pensar a burocracia, o que ela vai ser, né? Então, a burocracia nada mais é do que a organização administrativa com base no método racional e científico. Ou seja, eu vou estabelecer regras para fazer um trabalho de forma rápida e eficiente. E por que a burocracia, né, é necessária? Por que se estabelece essas regras?
aqui não importa a pessoa que esteja fazendo, mas o trabalho sempre aconteça da mesma forma, tá? Então, não, vamos dar um exemplo para vocês. Bem básico. Eu descubro que para limpar a casa é muito mais rápido se eu varrer toda a casa, todos os cômodos e depois de uma vez só também passar pano em todos os cômodos. Isso seria uma forma mais rápida e mais eficiente de se limpar a casa, tá? E aí, se eu abro uma empresa de faxina, então esse é o método de limpar a casa que todas as faxineiras vão ter que usar, todas que trabalham para mim. Por quê? Eu descobri que isso é uma forma delas fazerem mais rápida, elas terminam antes e é uma limpeza mais eficiente. Então, não importa a forma que cada uma gosta de arrumar, elas vão ter que agir conforme a burocracia da minha empresa. É um pouco nesse sentido. Outra coisa também, a burocracia vem para evitar que você privilegie uma pessoa ou outra, tá? Então, vamos supor que a Eduarda resolva fazer o vestibular, tá? Para entrar na federal. Qual é o critério de entrada na federal? Você ir bem no vestibular, né? Tirar uma nota X para entrar no curso. Vamos supor que ela queira entrar no curso de administração e para entrar no curso você precisa tirar 900, né? Ao fim de todas as somas das provas de vestibular, a nota alcançada tem que ser 900. Por que isso existe? Isso é uma burocracia, né? Por que isso existe? Para garantir que quem estudou mais, né? Quem tirar a maior nota entre. E não que entre só uma pessoa porque eu gosto. Vocês estão conseguindo me entender? Que é um pouco nesse sentido. A universidade tem vagas reduzidas. Então, não tem vaga para todo mundo estudar. Se nem todo mundo estudar, a gente vai criar uma forma, então, para selecionar quem vai entrar na universidade. E não pode ser uma forma do tipo, escolhe uma pessoa lá e ela vai deixar entrar quem ela gosta. Não, tem que ser uma forma racional para escolher quem vai poder estudar. E essa burocracia do vestibular pode ser uma forma de entender como uma forma racional de selecionar quem vai entrar na universidade. Essa é a forma mais eficiente? Na minha opinião pessoal, eu acho que não, mas aí vai a critério de cada um, ok? E no fim, então, a gente tem a noção de racionalidade, né? Que é agir baseado na razão e na lógica, que é basicamente o quê? Eu não vou agir conforme o meu gosto pessoal, eu não vou agir conforme o meu sentimento do momento, eu vou agir conforme a razão, conforme a lógica. Então, se eu tenho dois caminhos para ir para casa, em um dos caminhos eu vou andando, eu chego em 5 minutos em casa, no outro eu vou e faço em 10 minutos, só que esse de 10 minutos é muito mais bonito. Mas se eu tô com pressa, se eu tô com algum horário, não é porque é mais bonito eu vou fazer esse caminho, eu vou fazer o mais eficiente. Então é esse sentido. Dentro do capitalismo, na sociedade que a gente vive hoje, sempre se busca a eficiência, tá? E não necessariamente o que é mais bonito, o que é melhor, o que é mais, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tá sempre se buscando a eficiência. Ok, pessoal? Lembrando, quem tiver dúvidas, semana que vem, ok? Vou seguir o horário lá, o horário da escola, né? Então, se a gente tem aula da 1h30 às 2h30, então eu vou ficar disponível no Classroom para tirar dúvidas. E aí a gente vai ter aula online até quinta? Não, a gente tem aula online até quarta e quinta e sexta é presencial, tá? Aí eu vou avisar cada líder por onde a gente vai ter aula da semana que vem. Beleza, pessoal? Anotem as dúvidas, não esqueçam de fazer atividade, esta aula também tem atividade, tá? Que é basicamente quais categorias sociais você faz parte. Cite pelo menos 2.
vou dar meu exemplo. Quais minhas categorias sociais? Mulher, professora, né? Porque uma categoria eu sou uma mulher, me identifico como uma, e eu trabalho como professora. Vejam, 2 categorias, tá? Então, é basicamente isso que vocês têm que fazer. Vocês vão observar as categorias sociais que vocês fazem parte e anotar, tá? Não se esqueçam, tudo precisa estar no caderno e vocês precisam me mandar tudo até dia 7/8. Ok, gente? Beijos, até mais.